Olá, gente querida! Hoje é sábado da terceira semana do Tempo Comum, dia 29 de janeiro. Nós estamos meditando textos deste capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E para hoje temos os versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a temática que está por trás da narrativa é a temática da fé, fundamentalmente. A reflexão que Jesus quer fazer é sobre a fé e sobre a ausência de fé da parte dos discípulos. A pouca fé, a fraqueza na fé. Quem não tem fé, tem medo. Quem não tem fé, não tem esperança. Não tem esta perspectiva da promessa de acolher a história enquanto promessa de Deus. Marcos, então, conta essa história tão bonita da travessia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como sabemos, é um lago de água doce, grande. Tem 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. E, sobretudo à noite, às vezes sopra um vento leste muito forte. Muito provavelmente a travessia era exatamente para o leste, portanto o vento é contrário. A barca está a ponto de afundar, está se enchendo de água e Jesus dorme. Aqui está um elemento bonito do texto de hoje, perceber esse Jesus tão humano, cansado da missão, cansado do exercício do seu ministério público. Ele dorme sobre um travesseiro no barco, numa região mais tranquila da barca. Jesus muito humano, Jesus cansado, Jesus que dorme. Mas isso também na narrativa marcana, na verdade, é teologia. Esta experiência de ter a barca agitada pelas ondas e pelo mar bravio e um Jesus adormecido, na verdade, quer ser a experiência vivida pelas comunidades marcanas no ano 70 aproximadamente, quando o Evangelho foi escrito. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos entre o ano 65 e o ano 70, em Roma, para as comunidades cristãs provindas do paganismo. Tinha havido já a grande perseguição de Nero, na qual Pedro e Paulo foram mortos, e estava se aproximando a Primeira Guerra Judaica, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e o templo também foi destruído. Já havia uma crise grande, um arrefecimento da fé, um esfriamento da coragem, um momento de desânimo, exatamente porque posterior à perseguição de Nero. As comunidades cristãs estão como que em meio a uma grande ventania, em meio a mares bravios que agitam a barca, símbolo da igreja. E Jesus parece que adormeceu no coração dos cristãos. Jesus está como que
adormecido. Os discípulos, então, em meio ao pavor e ao perigo de serem derrotados pelas ondas, gritam de medo, gritam de pavor, gritam de desespero. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Claro que Jesus se importa com a sua igreja. Claro que Jesus está atento a cada detalhe, mas Jesus tem, sobretudo, fé. Ele se levanta e diz apenas duas palavras: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve grande calmaria. A grande pergunta no final é pela identidade deste homem. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Ao mesmo tempo em que se fala da pouca fé dos discípulos, o texto tem a preocupação de levantar a pergunta sobre a identidade profunda de Jesus. Por que sois tão medrosos? É a pergunta de Jesus. Por que não tendes fé? Olhemos então para nós, para nossas comunidades, para a história da igreja, hoje, para as crises que nós vivemos, para a igreja neste mundo da pós-modernidade agitada em meio a ventos impetuosos e mares bravios. E nós muitas vezes, como os discípulos de outrora, também não temos fé. E não conseguimos perceber a presença do Cristo ressuscitado. E achamos que Jesus está adormecido dentro de nós e de nossas comunidades. Acordemos, Jesus ressuscitado que está adormecido em nós. É isso que precisa acontecer. A igreja viver um novo momento de fervor, de entusiasmo, superar a crise, o arrefecimento, o esfriamento, perceber a presença do Cristo vivo e ressuscitado que grita ao mar, que fala ao mar com autoridade. Obviamente vocês sabem que na tradição bíblica é Deus quem caminha sobre o dorso do mar, como diz o livro de Jó no capítulo 9. Deus caminha sobre o dorso do mar. E lá no livro do Gênesis, é Deus quem põe ordem ao caos primigênio pelo poder de sua palavra. Jesus Cristo, pelo poder da palavra, põe ordem, ordena o caos e não permite que o mar se transforme novamente como outrora em caos primitivo. Peçamos então a graça do Espírito, para que neste caminho de sinodalidade que o Papa Francisco tem nos proposto, aqui no Regional Nordeste 2, mas também para a Igreja do Brasil inteiro, preparando-nos para o 18º Congresso Eucarístico Nacional, nós estamos trabalhando e caminhando sobre esses dois trilhos. A sinodalidade, preparação para o Sínodo de 2023, e a Eucaristia, em preparação ao 18º Congresso Eucarístico Nacional. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos guie, que nos oriente, que desperte Jesus que parece que está adormecido dentro de nós, para que Ele, Jesus ressuscitado, conduza a sua igreja e fale com autoridade ao mar bravio e à ventania, para que haja calmaria, o Santo Padre, o Papa Francisco, seja confirmado na sua fé e na sua missão, e assim ele possa também nos confirmar. Cada igreja particular, cada diocese, viva o seu plano de pastoral, o seu processo missionário, fundamentados na presença vivificadora do Espírito Santo, na presença do Cristo ressuscitado, que orienta, que conduz e que anima a sua igreja em missão. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, o domingo, o dia do Senhor. Amanhã é o 4º domingo do tempo comum. Um abraço, fique com Deus.